Agora são 12 horas e 3 minutos e no nosso informativo o Berimbau conversa com a Ludmila a respeito do Dia Nacional aí de combate à diabetes. Exato, Lúcio, está com a gente aqui ao vivo no Informativo Nova Era, a doutora Ludmila Layara Tavlagli Alfonso, ela que trabalha no Hospital Municipal de Boasópolis, acredito que é caloré também, ela presta serviços, e nós convidamos ela para estar ao vivo com a gente aqui no Informativo Nova Era hoje, e vamos fazer isso já aqui antes dos avisos e comunicados, para falar um pouco do Dia Mundial do Combate ao Diabetes. Doutora Ludmila, é uma honra tê-la aqui, primeiramente, bom dia. Bom dia, e bom dia a todos que escutam a rádio. É um dia muito importante para a gente pensar na prevenção do diabetes. Na verdade, esses dias eles não são festivos, eles são de alerta, porque acaba que essa doença ela é uma pandemia mundial e agride todas as populações, sem ter raça, sem ter religião, não tem diferença. Então a gente quer mesmo fazer um alerta. Agora, eu já falei com várias pessoas que têm o diabetes e eles dizem que é uma doença, eles chamam de chata, porque ela acaba impedindo de comer alguns alimentos, tira um pouquinho a qualidade de vida das pessoas no sentido de provar algumas delícias aí que a vida oferece. É mais ou menos isso? Na verdade, existem muitas restrições ligadas à doença, principalmente alimentares, né? A pessoa ela tem que se adaptar à doença, ela tem que saber comer adequadamente, ela tem que praticar atividade física. Quando o diabetes bem controlado, ele pode sim se dar ao luxo de, às vezes, comer algo mais doce, mais saboroso, mais gostoso. Sim. Só que isso é uma coisa para aquela pessoa que está totalmente controlada. Então, a nossa orientação como médico, como profissional de saúde, é que se controle, que crie o hábito de conviver com a doença. Que a gente não pode querer simplesmente ser que a doença sare, que é uma doença sem cura. Sim. Então a gente tem que se adaptar a ela. Quando se adapta, a pessoa vive muito bem por muitos anos. E o que a gente observa é que muitas pessoas entram no quadro de diabetes porque não se preveniram, não tomaram cuidados. Tem cuidados que podem ser adotados, né? Exatamente. A vida que nós levamos hoje em dia, ela é muito sedentária. Nós hoje não praticamos atividade física, não cuidamos da alimentação. Então, isso leva a uma falência de um dos órgãos do nosso corpo pouco conhecido, que é chamado pâncreas. Só que esse pâncreas, quando ele falha a produção desse hormônio, insulina, ele gera essa doença chamada diabetes. E tudo isso por um excesso de produção de insulina. Por quê? Porque esse tipo de alimentação com muitas gorduras, muito carboidrato, ele acaba por levar a pessoa a desenvolver o diabetes. Antes era uma doença menos conhecida, era só falado da parte da pessoa que tinha um açúcar, o sangue doce, né? O sangue com açúcar, mas é porque a alimentação era mais saudável e as pessoas que tinham o diabetes eram mais de fundo genético. Hoje não. Hoje as pessoas têm mais diabetes ligadas ao comportamento, àquilo que ele come no dia a dia, ao tipo de vida que ele leva e às atividades que ele faz. Eu já vi comentários, por exemplo, que criança pode ter diabetes. Aí é do genético, será? A maioria das vezes, quando a gente pensa em criança, ela não se expôs tanto tempo a esse tipo de carboidratos, esse tipo de alimentação mais errada, né? Então, as crianças, a gente pensa sim em fator genético. Nós falamos aqui da prevenção. Para quem está com o diabetes, o que fazer? Uma pessoa com diabetes, ela precisa de um acompanhamento médico adequado, regular, não pode achar que é uma vez no ano, vai lá e pronto, acabou, né? Tem que fazer uma alimentação adequada. O que seria uma alimentação para um diabético? Sem açúcar, sem muita massa, né? Nossas lasanhas, macarronadas aí de domingo tem que ser uma coisa bem diminuída, tá? Porque tudo no nosso organismo vai virar açúcar. Sim. Ah, mas eu comi pão, não é açúcar, não é doce. No nosso organismo vira carboidrato. E isso faz com que leve ao diabetes, tá? Com que uma pessoa com diabetes tenha lá o seu aumento do nível de glicemia. E aí essa pessoa tem que comer regular, de 3 em 3 horas, para que quando ela coma, esse açúcar no sangue não fique tão alto. Sim. Se a pessoa come pouco e sempre, ele não vai ter picos de açúcar no sangue. Ele vai ter um nível mais controlado.
Por isso que daí evita muitas lesões, que são as complicações do diabetes, né? Que são lesões no rim, no coração, nos olhos e no cérebro. Procurar o médico sempre, né? E se cuidar muito. Então, Ludmila, queria agradecer a sua participação aqui. Você é filha de Caloré? Eu sou. Eu só não nasci, mas eu vivo minha vida toda em Caloré. Meus amigos são de Caloré, minha família, um beijo para todos, são de Caloré. E é isso, precisando... Você presta serviço lá também em Caloré ou não? É só Boazópolis? Por esse ano eu estou em Borrasópolis. Borrasópolis? Isso. Bom trabalho, parabéns aí pelo trabalho que a doutora realiza em Borrasópolis, o doutor Wagner também, que gentilmente nos atendeu agora há pouco. Dizer que a gente está aqui sempre à disposição, tá bom? Imagina, a gente também. Obrigada. Aí as informações, falamos com a doutora Ludmila um pouco sobre o diabetes. Hoje é o Dia Mundial do Combate ao Diabetes e por isso nós a convidamos aqui para falar ao vivo com a gente no informativo Nova Era. Agora, você fica com os avisos e comunicados no informativo Nova Era.